Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família para todo sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, olha, eu estava aqui meditando na palavra de Deus, pedindo a Deus que te entregasse uma resposta. E eu vou ler para você uma passagem que você nunca ouviu na sua vida, eu acredito, e você vai ficar surpreso de como Deus muitas vezes nos pede para fazer silêncio. Irmãos, nós vivemos em um mundo muito barulhento, um mundo onde todo mundo quer dar sua opinião, muitas vezes a gente quer testemunhar o tempo todo, falar de Jesus para as pessoas. Eu vou te contar uma experiência minha e você vai ficar surpreso de ver que muitas vezes Deus quer simplesmente que você não faça nada. Isso tudo vai ser um grande testemunho para a sua família, para as pessoas à sua volta. Eu vou te explicar direitinho o que foi que Deus colocou no meu coração e você vai ficar maravilhado com o quanto a palavra de Deus ela atinge todas as áreas da nossa vida. Você que está passando por um problema no casamento, você mulher geralmente gosta de falar muito, né, na cabeça do esposo e inclusive a Bíblia fala sobre isso. Lá em 2 Pedro capítulo 3 diz que a mulher que tem o seu esposo infiel, ou seja, que não serve a Cristo, essa mulher pode ganhar o seu marido sem palavras. Olha que interessante, através do seu bom procedimento. Ou seja, a mulher que tem um marido que é descrente, que não serve a Deus, não acredita, só dele olhar para a mulher, para o comportamento dela, e ao mesmo tempo ela ficar em silêncio absoluto e não pregar para ele o tempo todo, não querer, colocar a Bíblia ali, abrir a tampa da cabeça e colocar a Bíblia o tempo todo, ou então ficar discutindo, só brigando. Irmãos, essa mulher pode ganhar o marido para Jesus, só fazendo isso. Então, imagina as outras áreas. Então, o que eu vou te trazer aqui hoje vai ser libertador. Vamos começar, eu só peço para você se inscrever no meu canal, muito rapidinho. Clique aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, confere aí se o seu já está ativado. Clica no sininho e selecione a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, então venha participar junto comigo. Irmãos, eu quero ler para vocês uma passagem que está em Ezequiel, capítulo 3, o versículo 26 ao 27. Olha só o que foi que Deus falou com Ezequiel. Ele disse assim, Eu farei que sua língua grude no céu da boca, para que você fique mudo e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você lhes dirá, assim diz o soberano Senhor. Amém? Irmãos, o contexto aqui é que Ezequiel ele foi levantado por Deus para ser um profeta e muitas vezes as pessoas não queriam ouvir. Na verdade, era um povo rebelde mesmo, não queria saber nada do que Deus tinha para eles. Eles acreditavam nos falsos profetas, eles seguiam a vida da maneira que eles achavam melhor. Exatamente como nós estamos vivendo, né? Hoje você fala de Jesus para as pessoas e elas estão cheias de argumentos. Elas dizem assim, não, eu acho que Deus não mandaria eu ir para o inferno. Eu acho que Deus, se ele fosse bom mesmo, não teria tanta tragédia no mundo. As pessoas estão cheias de eu acho. Só que elas ficam confiando nessas convicções e elas se esquecem que elas também são pecadoras. Elas desobedecem a Deus o tempo todo, elas quebram os mandamentos e elas merecem a condenação porque Deus é justo. Deus, ele não pode habitar no pecado, Deus é santo, Deus é perfeito. É por isso que ele enviou Jesus para vir a este mundo e Jesus não caiu em tentação. E Jesus não teve um pecado sequer, apesar de que o diabo tentou muito. Ele usou os religiosos, ele usou as pessoas rebeldes, ele tentou de todas as formas. Mas Jesus foi para a cruz, ele pagou um preço que ele não conhecia ainda, um preço terrível de morte, de dor, não apenas física, mas principalmente espiritual, porque Jesus carregou no seu corpo, no seu próprio corpo, os pecados do assassino, do adúltero, do pedófilo, do mentiroso, de todo tipo de pecado caiu sobre Jesus lá na cruz. Ele mesmo chegou a dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, ele estava recitando o Salmo 22, você pode ler na sua casa aí, é um salmo onde o rei Davi, ele tem uma visão de Jesus na cruz do Calvário. E ele detalha, irmãos, numa precisão incrível a crucificação de Jesus, isso há milhares de anos atrás.
E Davi, ele mostrou o que acontecia no mundo espiritual durante a crucificação. A Bíblia diz que demônios, como se fossem touros, estavam babando, querendo devorar Jesus, mas Deus estava guardando ele lá na cruz. E aí, irmãos, Jesus, ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. E então Deus, ele fez uma aliança não comigo e com você, mas ele fez uma aliança com Jesus. E agora Jesus é o nosso defensor, o nosso advogado, se nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador, entendeu? Não adianta você achar que Jesus vai te defender se você não recebeu ele como seu Senhor e Salvador. Se você não crê que ele morreu pelos seus pecados e que está vivo hoje ressurreto. Amém? Se você crê dessa maneira e você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, então você está salvo. Amém? Mas por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele sofreu por todos nós, porque nós somos rebeldes. E aqui Deus falou para Ezequiel, a nação de Israel, o meu povo, é um povo rebelde. Só que é o seguinte, agora você não vai falar mais nada. Eu quero que você, fique de boca fechada. Irmãos, eu me lembro de um detalhe que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de me converter. E eu li na Bíblia que Jesus falou para os discípulos: vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Não é assim? Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eu li esse versículo, na hora eu pensei assim, eu preciso pregar. Eu não estou fazendo a obra, eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso pregar para todo mundo. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a anotar versículos que condenavam as outras religiões. Eu comecei a anotar versículos que provavam que o cristianismo é o correto e não o espiritismo ou outras religiões, porque eu era espírita. Irmãos, eu tentei evangelizar a minha família. Só que eu percebi que aquilo criou mais divisão do que aproximação. Eu percebi que criou uma barreira, porque eu estava com falta de sabedoria. Eu queria encaixar a Bíblia goela abaixo na vida dos meus familiares, entendeu? Na vida dos meus amigos também de escola. Eu levava, irmãos, na escola 2 Bíblias, porque eu queria pregar para todo mundo. Na verdade, eu queria que todo mundo sentisse a paz que eu estava sentindo, que todo mundo tivesse um encontro com Jesus maravilhoso, assim como eu estava tendo. Mas, irmãos, cada pessoa está numa fase. Tem pessoas também que não vão querer. Aliás, grande parte. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, nem os seus o receberam. E também a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, nós precisamos ter discernimento, muita sabedoria. Amém? Eu falo isso, irmãos, porque muitos cristãos, eles acreditam que Deus, ele está sempre querendo que a gente faça alguma coisa, que a gente sempre pregue para todo mundo, que a gente conte o testemunho, que a gente evangelize em todo momento, em todo lugar. De certa forma, nós precisamos fazer isso, nós precisamos estar atentos. Mas, irmãos, tem um momento de calar. Tem um momento que você não vai falar nada. Você vai mostrar com o seu comportamento o que Jesus está fazendo na sua vida. E quando for a hora certa, assim como aconteceu com Ezequiel, você vai abrir a sua boca e Deus vai te usar. Amém? Eu falo isso também porque muitas pessoas acham que, principalmente os pastores, a gente tem que ter resposta para tudo. A gente tem que ter resposta para cada pergunta, cada dúvida. Irmãos, muitas vezes eu busco ter a humildade de dizer, olha, eu nem sei o que te dizer nesse caso, mas eu vou orar nesse sentido, eu vou pesquisar mais sobre isso, porque tem casos, irmãos, tão complicados que chegam para mim, que eu fico confuso. Eu peço muito que Deus me dê sabedoria para aconselhar as pessoas. Você também deve fazer isso, entendeu? Tem pessoas também que elas estão sempre em movimento, sempre querendo fazer algo para a igreja, para a obra. Irmãos, o que eu já vi de casos de pessoas que acordam de manhã, logo já vão se envolver em alguma coisa da igreja, aí de repente vai numa reunião de oração, todo dia, isso eu tô falando assim, a pessoa vive por conta da igreja. Aí, irmãos, a pessoa não cuida da casa, a esposa meio que abandona o marido abandona a esposa, porque fica só focado na obra, os filhos ficam tudo desleixado, não dá atenção para os filhos, não pergunta como é que foi o dia, como é que está sendo, sabe? Tudo em prol da obra de Deus. Aí eu te pergunto, você acha que Deus quer isso, irmãos? Irmãos, o primeiro e principal ministério é a nossa família. Não adianta nada, a Bíblia diz, aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o incrédulo, entendeu? Então, nós precisamos entender o seguinte, tem um momento de pregar, tem um momento de se envolver mais com a obra, tem um momento para tudo e tem um momento para descansar. Eu não sei se você já ouviu aquela história
que o pastor chegou para toda a igreja e ele falou assim: irmãos, olha, eu estou tirando férias do dia tal ao dia tal e eu não estarei pregando, não estarei na igreja mais. E aí no final do culto, é mais ou menos assim a história, né, irmãos? Aí no final do culto a irmãzinha chegou pro pastor: pastor, olha, toma cuidado, hein, porque o diabo não tira férias não, né? E você tá aí tirando férias, querendo curtir com a família, resort, tá querendo ir para parque aquático, o senhor tá curtindo enquanto o diabo tá trabalhando. Irmãos, sabe o que o pastor falou para a irmãzinha? Ele falou assim: é por isso que a vida do diabo é o inferno, não descansa, é o inferno, entendeu? Eu achei interessante essa história porque realmente a nossa vida vive o inferno quando a gente não descansa. E hoje a mensagem de Deus para você que hoje é: fique em silêncio, descanse, tem um tempo para você, amém? Ezequiel, ele ficou mudo por um período enquanto Deus permitia. Tem tempo certo para tudo. Nós vemos um exemplo também de Jesus. Jesus, ele ficou em silêncio diante dos seus acusadores. Eu até anotei aqui, Marcos capítulo 14, versículo 61. Ele ficou em silêncio quando todo mundo falava mal dele. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho visto os cristãos fazerem, é quando alguém critica, quando alguém se levanta contra, quando alguém tem inveja, o cristão já quer se defender. Ele já quer, arregaçar as mangas e querer fazer alguma justiça própria. E eu aprendi o seguinte: quando eu estou buscando a minha própria justiça, quando eu estou querendo me defender o tempo todo, Deus não me defende. E Deus não está te defendendo também, porque você está tentando ainda se defender. Entregue nas mãos de Deus. Você conhece o seu caráter, você conhece a sua vida, só você sabe a verdade sobre si mesmo. Então confie no Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo também. Ele passou 3 anos, irmãos, depois que ele se converteu, ele passou no deserto da Arábia. Eu não sei se você sabia disso. Eu anotei aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Paulo ficou 3 anos, irmãos. Olha, o homem tinha um potencial incrível. Ele podia estar ganhando almas para Jesus, ele podia estar fazendo a obra missionária. Mas, irmãos, Deus permitiu que ele ficasse no anonimato. Paulo ficou sem fazer grandes coisas. É claro que ele pregava, é claro que ele fazia a obra, mas, irmãos, ele ficou no anonimato. Olha, eu admiro muito quem sabe administrar tudo isso, sabe? Não fica se desgastando, não fica agindo na carne, não fica querendo resolver tudo na força do seu braço. E Paulo viveu assim. E muitas vezes, olha, eu sinto aqui, irmãos, que tem pessoas que têm um chamado para pastor, de missionário, para fazer a obra, mas vai ser no tempo de Deus. Eu preciso te falar isso. Eu passei anos, irmãos, de molho, vamos assim dizer, anos e anos. Eu achava que eu estava perdendo tempo. Eu pensava, se as pessoas estão indo para o inferno, Deus falou que eu vou ser pastor, que eu vou pregar para multidões. O que eu estou fazendo aqui, sem fazer nada, sem falar de Deus para ninguém, para um ou outro só, sabe? Eu achava que eu estava perdendo tempo, mas Deus permitiu, irmãos. Sabe por quê? Porque o tempo de silêncio é um tempo de preparação. O tempo de silêncio é um tempo de crescimento espiritual. Você cresce muito. Outra coisa, já digo mais, quando você está em silêncio, na verdade você está dando um grande testemunho muitas vezes. Entendeu? Ficar em silêncio pode significar que você está dando um grande testemunho, porque muita gente aí está fazendo muito barulho, muita gente está, é muito agitado, e você ficar na sua, só buscando a Deus, isso pode ser um testemunho, amém? Um outro exemplo também é uma forma de Deus falar com você, sabe? Eu vejo isso muito claro na vida daquele filho pródigo, que Jesus contou a parábola dele, do filho pródigo. Ele simplesmente chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero sair de casa um pouco, eu quero gastar a minha herança antes da hora. Irmãos, ele não deixou o seu pai falar, porque se o seu pai falar, sabe o que ele ia dizer? Meu filho, espera um pouquinho mais. Olha, eu sei que você quer a herança antes da hora, mas eu vou te dar no tempo certo. Você não tem maturidade nenhuma, você vai perder tudo. Você vai querer gastar esse dinheiro à toa com pessoas que não amam você. Irmãos, esse era o conselho do pai, mas o filho não queria ouvir o conselho do pai, entendeu? Aí depois não adianta chorar, não adianta lamentar. Irmãos, o filho pródigo, ele saiu para o mundão. A Bíblia diz que ele se envolveu com prostitutas. Ele se envolveu com más amizades. As pessoas só queriam o dinheiro dele. Ele torrou tudo. Ele não pensou no dia seguinte. Irmãos, tem pessoas que ganham bem, sabe? E aí eu vejo a pessoa tá lá gastando. Tá certo, ela tem dinheiro, tem condições, ela pode gastar, o dinheiro é dela, ela batalhou. Irmão, só que a pessoa não pensa no dia seguinte. Ela não pensa no futuro. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, globalizado.
Se dá problema nos Estados Unidos, esse problema pode chegar no Brasil. Se dá problema na Rússia, na China, qualquer lugar, isso pode afetar a gente. Irmãos, as pessoas não pensam no futuro. E aí sempre com roupa de marca para mostrar para pessoas que não gostam dela, não estão interessados nela. Sempre comprando o carro do ano. Sempre, irmãos, indo nos melhores restaurantes. Eu gosto de ir em restaurante, irmãos, mas tem tempo para tudo. Sabe, não precisa ficar nessa ânsia. E muitas vezes a pessoa gasta muito, sabe por quê? Tá aqui, ó, mal resolvido, ó, dentro de si. Olha, a pessoa que não está bem resolvida, ela não para quieta. Ela está sempre arrumando um negócio. E aí sabe o que acontece? Você está desperdiçando o seu tempo. Porque às vezes você compra uma bolsa caríssima. Aquilo, põe no papel, faz a calculadora aí. Quantas horas da sua vida você precisou trabalhar para comprar algo caríssimo? Que às vezes você nem vai usar direito, entendeu? Então quando você começa a refletir dessa maneira, você está agindo de forma sábia. E muitas vezes você tem que ficar em silêncio. Você tem que parar de fazer. A Bíblia diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, o próprio Deus fala para nós hoje, vamos nos aquietar. Amém? Glória a Deus. Faz o seguinte, escreve aqui nos comentários embaixo: Deus, me ajude a ficar em silêncio. Deus, me ajude a fazer a tua vontade. Escreve aí. Eu creio que o Senhor te ensinou uma grande lição hoje e agora nós já vamos orar. E eu vou pedir para você o seguinte: no final da oração, você vai compartilhar esta oração com pelo menos 3 pessoas no WhatsApp. Pode ser? Posso te pedir isso aí? Eu creio que muitas pessoas serão edificadas. Talvez você me viu aqui com esse vaso aqui de cobre. Eu estava orando uma vez, irmãos, num grupo de oração. Uma irmãzinha, ela me entregou uma palavra que foi confirmação. Porque eu já vinha recebendo uma palavra de Deus que eu deveria começar a ungir as pessoas. E aí essa irmã não sabia de nada, ela viu um pote muito grande de cobre. E ela falou: pastor, coisa mais linda. E eu vi muito óleo saindo daquilo ali. Deus manda te dizer, comece a ungir as pessoas, ainda que à distância. Irmãos, o meu ministério, Deus tem me usado mais na internet. E por isso eu pensei, eu vou comprar um cobre igualzinho a visão que Deus deu para a irmã. Porque Deus é detalhista, né? E eu comprei e estou aqui ungindo você. Eu não creio que Deus ele faz as coisas ou ele fala por falar. Deus não desperdiça palavras. Deus ele tem um propósito em cada detalhe. Se você chegou aqui hoje, Deus tem uma obra na sua vida. Mas aprenda a esperar o tempo dele. Se Deus falar para você dar um passo, você dá. Se Deus falar para você falar algo, você fala. Sabe? Viva na direção do Espírito Santo e você vai ver que é natural. Quanto mais você caminha com o Senhor, mais palavras ele põe na tua boca. Mais você começa a fazer a obra, mas aquilo já não é um fardo, porque você não está fazendo na sua força, mas na força do Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche os seus olhos então, depois eu peço que você compartilhe. Esta mensagem vai falar com muita gente e Deus estará te usando. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença neste momento. Pai, eu te agradeço por esta palavra. Oh, meu Deus, quantas vezes nós falamos mais do que devíamos. Quantas vezes o Senhor não tocou nosso coração para falar algo e nós falamos. Quantas vezes, meu Pai, nós causamos divisão, barreiras, porque queremos forçar as pessoas a entregar as suas vidas a Jesus, sendo que a tua palavra diz que quem convence é o Espírito Santo. E muitas vezes nós só precisamos orar por essas pessoas e falar quando surgir a oportunidade. Pai, muitas vezes nós somos teimosos, muitas vezes nós jogamos pérolas aos porcos, nós pregamos para as pessoas que muitas vezes não querem ouvir e nós deixamos de pregar para aqueles que estão com o coração sedento, faminto por Ti. Pai, em nome de Jesus, nos dê direção, sabedoria. Essa palavra falou tão forte conosco. O Senhor falou para Jeremias, meu Pai, que o Senhor iria grudar a língua dele no céu da boca, porque não era hora de falar. O Senhor disse que embora aquele povo precisasse de uma palavra, era um povo rebelde, ainda não era a hora. Mas no tempo certo o Senhor abriu a boca do profeta e ele disse: assim diz o Senhor. Oh, meu Pai, hoje nós temos visto nas igrejas, Pai, muitos falsos profetas, pessoas entregando profecias uma atrás da outra, que não foi o Senhor quem mandou falar. Quantas pessoas, meu Pai, hoje estão se perdendo na carnalidade, estão dizendo coisas que o Senhor não mandou dizer. Oh, meu Deus, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe querer ser aplaudido pelos homens, mas ser reprovado pelo Senhor. Pai, neste momento eu estendo as minhas mãos para cada um dos meus irmãos
Tem pessoas aqui, meu Pai, desesperadas, precisando de um renovo espiritual, e eu te peço, libera da tua paz, Jesus. Toca nesse coração agora, toca nesse corpo, nessa alma, nessa mente atribulada. Em nome de Jesus, bata em retirada todo mal, todo pensamento maligno, diabólico, toda opressão do diabo contra essa pessoa, caia por terra agora em nome de Jesus. Ó meu Deus, proteja essa pessoa, Pai. Proteja a casa deste homem e desta mulher. Guarda, Senhor, os nossos filhos das mãos do inimigo. Proteja a nossa casa, Senhor, nós precisamos e nós cremos na Tua promessa do Salmo 91, de que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Essa é a Tua promessa, Senhor. Aqueles que se escondem à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, poderão descansar tranquilamente. Pai, acalma nossa alma, acalma nossa mente, Senhor. Nós temos agido de forma desesperada e cada vez mais tomamos decisões erradas. Mas a partir de hoje, meu Pai, nós estamos declarando aqui que nós vamos esperar o tempo do Senhor. Quantas mulheres hoje, Pai, estão sofrendo na área amorosa porque estão agindo por conta própria? Quantos homens estão fazendo negócios errados, ruins, porque estão desesperados, querendo enriquecer? E a Tua palavra diz que aqueles que querem ficar ricos podem cair em muitas ciladas do inimigo e causarem muito sofrimento para si mesmo e para os outros. Nos ajude, Senhor, a viver neste mundo conturbado, tendo paz no coração. É em nome de Jesus que eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e eu te peço, ajuda essa corrente de fé e de oração crescer a cada dia. Pai, nos livra e nos abençoa hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.